Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva, que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá. 5 de paus, 2 de copas, 9 de copas, 'Cavaleiro de copas, 8 de pentáculos ou 8 de ouros, 9 de paus, 'Pajem de espadas, 'Rei de paus, 3 de espadas, 'O eremita, 'A roda da fortuna, 4 de pentáculos ou 4 de ouros, 3 de paus, 'Os amantes, 6 de paus, 'A alta sacerdotisa, 'Cavaleiro de paus, ou cavaleiro de fogo, 'Cavaleiro de espadas,
Cavaleiro de Pentáculos ou Cavaleiro de Ouros. Rainha de Paus. E 6 de Pentáculos ou 6 de Ouros. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e sim, eu vejo uma pessoa tendo uma dificuldade emocional muito séria e essa dificuldade emocional é uma dificuldade, digamos assim, número 1 na cabeça dessa pessoa, exatamente. Mas por que você está falando isso, Fábio? Dificuldade número 1 na cabeça da pessoa. Simplesmente porque energeticamente me mostra essa pessoa numa carta de fogo, numa carta do 5 de paus. Uma pessoa muito complicada, tá? Uma pessoa, perdão, muito complicada em termos de raciocínio, principalmente quando essa pessoa pensa em você. Essa pessoa tem muitos bloqueios quando pensa sobre você. Essa pessoa, quando pensa sobre você, esses bloqueios parece que eles crescem, eles criam volume. Por que você está falando isso, Fábio? Que cresce, cria volume? Pelo seguinte, como vocês já viveram uma história muito longa juntos, mostra que esse bloqueio vem muito dentro da questão do relacionamento que teve com você. Tudo isso vem acarretado. Ó, os momentos que vocês tiveram, olha aqui, tudo isso vem. E aqui, ó. Opa, perdão, caiu aqui. Essa pessoa, aqui, ó. São 3 cartas de copas e do lado do quê? Do lado do quê? De um 5 de paus. Essa carta 5 de paus, sendo uma carta de fogo, essa pessoa, toda essa parte do relacionamento, essas 3 cartas de copas são cartas voltadas a você, momentos que vocês viveram e até momentos que essa pessoa até fantasia momentos com você na atualidade, tá? E nisso está muito forte nessa pessoa, no campo mental e sentimental dessa pessoa, a sua presença. E toda vez que vem a sua presença, aqui ó, 5 de paus, vem os bloqueios. Por quê? Porque essa pessoa vira e mexe, pensa nos momentos de prazer que teve ao seu lado, nos momentos de companheirismo, nos momentos de romance, porque aqui tem as 3 fases de sentimentos do que essa pessoa pensa ou pensava sobre você. Mas no caso ainda pensa, porque se essas cartas estão aqui energeticamente falando, é porque essa pessoa, na atual situação, essa pessoa pensa, tá? E isso tudo cria um bloqueio, inclusive para novos relacionamentos ou relacionamentos atuais para essa pessoa, porque o quanto essa pessoa ficar relembrando sobre você, pior os bloqueios. Aqui, olha, no 5 de paus, ou dificuldades de desenvolvimento, essa pessoa vai ter. Por quê? Porque essa pessoa saiu de você, mas só que essa pessoa não esperava que os sentimentos fossem acompanhá-lo ou fossem acompanhá-la. Exatamente, sentimentos voltados a você.
Exatamente. Sentimentos voltados a você, entendeu? Sentimentos voltados a você. Então, aí o que que acontece? E aí, como essa pessoa está passando esse momento de transição, que é uma transição muito longa e até muito desafiador ou desafiadora para essa pessoa, porque o grande problema disso tudo, tá? O grande problema disso tudo é que essa energia do começo é uma energia de grande conflito. E foi a primeira carta que veio. É uma carta de conflito. E de conflito de todas essas áreas de relacionamento, digamos assim, sobre a questão do afeto, sobre a questão carnal, né, de relação, né, entre um homem e uma mulher, está afetando muito forte essa pessoa. Toda vez que essa pessoa se relaciona com alguém e vem a memória e vem a lembrança em você. E faz com que essa pessoa entenda que precisa iniciar algo novo. Essa pessoa está tentando iniciar coisas novas, tentando aprender coisas novas para tentar. Aqui, olha, no 8 de Pentáculos, lembrando que 8 é a carta de recomeços. E Pentáculo sendo uma carta de ouro, ouro é terra. Esse momento que a pessoa está vivendo aqui agora. E nisso, eu vejo aqui a pessoa aprendendo coisas novas. E essa situação que essa pessoa está aprendendo coisas novas, faz com que essa pessoa queira se afastar um pouco da lembrança de você no 9 de paus e levando ou tocando a vida para frente aqui no pajem de espadas, lembrando que pajem é um adolescente. Então é como se essa pessoa tivesse começando e aprendendo, como está aqui, olha, no 8 de pentáculos, a tentar te esquecer. Mas é difícil. É difícil porque toda vez que essa pessoa pensa em você, olha as cartas de fogo que vêm para tentar bloquear o quê? Os pensamentos em você. Porque é uma coisa muito forte. Uma carta, toda vez que aparece você, aparece situações de cartas de fogo para essa pessoa. E cartas de fogo dentro da criatividade mental mostra que é um pensamento muito ativo em você. Olha só que coisa interessante. São pensamentos muito ativos em você. Nessa primeira linha, nós tivemos duas questões de bloqueios de fogo em direção a você. Olha aqui, ó. No começo, bloqueio. Perto do final, bloqueio. E bloqueio de quê? Bloqueio de fogo. Por que, Fábio, esses bloqueios de fogo? Por causa dos sentimentos e dos pensamentos que essa pessoa não consegue administrar muito bem. Uma, duas, três cartas de sentimentos, de tipos de sentimentos diferentes que essa pessoa sente por você, como carinho, atração, né? Aquela todo dentro de uma situação né, de aproximação, né, de sentimento, né? Muito forte esses três. E por isso que aparece três cartas de copas na sequência, que mostra a questão da atração e da paixão e do romantismo. E quando essa pessoa começa a bater a cabeça bem aqui, por isso que essa pessoa tem uma tendência agora de ter novos aprendizados, de tentar aprender até mesmo essa situação que está acontecendo com ele ou acontecendo com ela aqui no 8 de Pentáculos. E quando essa pessoa tenta a entender essa situação, essa pessoa tende a querer te bloquear no 9 de espadas e iniciar um novo caminho no pajem de espadas, no 9 de espadas, bloqueando, e no pajem de
espadas tentando seguir em frente, passinhos pequenos, porque é um pajem, não é um rei, não é um cavaleiro, é um pajem. E aí a pessoa dando aqueles primeiros passos. E quando a pessoa dá os primeiros passos em direção a querer tocar a própria vida para tentar se distanciar de você, essa pessoa sempre vem à memória a você. Mais uma vez, uma carta de fogo, um rei de paus. Então essa pessoa olha para você como uma imagem de um rei de paus. E aí o que que acontece? Olha aqui, o coração partido mais uma vez, lembrando que é 3 de espadas. E o que que o coração está fazendo, Fábio, num naipe de espadas? Simplesmente porque os pensamentos dessa pessoa atingem os sentimentos. E quando essa pessoa se lembra de você, olha, aqui, você sendo esse rei de paus, e essa pessoa está olhando para você como um rei de paus, porque essa pessoa está vendo que é como se você estivesse aproveitando a vida ao máximo. Essa pessoa está olhando para você depois que você saiu dele ou saiu dela, que você está curtindo a vida, você está aproveitando a vida. E essa pessoa acha que tomou a pior, sendo que você é que tomou a pior, mas a sua espiritualidade é tão forte que a sua recuperação foi muito mais rápida ou muito mais rápido do que a dessa pessoa. Essa pessoa ainda está, por mais que essa pessoa se mostre que está se divertindo, fazendo e acontecendo, mas toda vez quando essa pessoa olha para você e olha como você está evoluindo dentro do processo sem estar ao lado dessa pessoa, essa pessoa começa a ficar magoada, começa a ficar magoado, porque a pessoa em questão não acreditava que você teria uma capacidade de se divertir e de estar tão bem não sendo ao lado dele ou dela. Exatamente. E nisso, essa pessoa acaba tentando analisar as próprias dores que sente por você. Bem aqui no eremita, olha. A pessoa tentando analisar no eremita essas dores que sente em relação a você. E aí o arcano do eremita entra em ação, energeticamente falando, para essa pessoa poder entender melhor o porquê que você consegue se divertir, o porquê que você se tornou esse rei de fogo e você está conseguindo se sair muito bem diante da sua sobrevivência nesse plano que você se encontra aqui agora. Mas a pessoa em questão continua analisando, vendo você, vendo seus passos, colhendo informação sobre você, mas a vida dessa pessoa continua muito instável. Sim, essa pessoa olha para você, mas essa pessoa se encontra instável. Essa pessoa não consegue ficar estável, ela está instável, ou ele instável. A pessoa está, em várias incertezas. E apareceu aqui, olha, a roda da fortuna. Me apareceu essa pessoa isolada no 4 de pentáculos. Bem aqui. E eu digo mais, essa pessoa está isolada, te observando. É capaz até mesmo dessa pessoa tentar, sim, aqui mostra, uma tentativa de tentar falar com você, te mandar uma carta. E olha aqui, olha, os amantes mostra isso, mostra aquela questão do que? Da escolha ligada pelo sentimento. Essa pessoa pode chegar um momento que essa pessoa pode tomar uma decisão de querer o quê? De ir em direção a você, porque essa pessoa começa a fazer comparativos de quem você era, do que você está sendo agora e também a questão da pessoa com que ele ou ela se encontra agora, essa pessoa também faz comparações. Lembrando que essa pessoa gosta de relacionamentos, mas os relacionamentos acabam entediando essa pessoa.
E quando essa pessoa fica entediada, essa pessoa se volta a você. Sempre se volta a você quando essa pessoa, ela chega, conquista a pessoa, chega no ápice da relação e o ápice da relação não demora muito tempo, cai, e quando cai, essa pessoa volta aqui, olha, nos amantes, a ficar pensando entre uma situação e outra. Por isso que aqui apareceu o 3 de paus ou 3 de fogo, tomando uma decisão ou tomando uma posição de ida até você, ou de mandar uma carta, de falar um oi, de tomar uma posição. Exatamente. Por que isso? Porque essa pessoa está tendo o tempo. E o tempo está fazendo com que essa pessoa entenda você ainda melhor, não estando do lado dele ou não estando do lado dela. E com essa situação, essa pessoa começa a entender o quê? Porque várias pessoas começam a dizer: caramba, ela está se saindo tão bem, ele está se saindo tão bem. Ela é uma pessoa tão bacana, ele é um cara tão bacana, uma pessoa fantástica. Essa pessoa está ouvindo outras pessoas elogiando você. Essa pessoa está começando a perceber que aquilo que essa pessoa abandonou, deixou você no passado, essa pessoa começa a refletir novamente aqui na alta sacerdotisa sobre tudo aquilo que aquela pessoa estava julgando sobre você no passado. Exatamente. E essa pessoa está prestes a tomar o quê? Uma decisão. E essa decisão é o quê? Mostra aqui, olha, outra carta de fogo. Está aparecendo várias cartas de fogo para você. Significa que na mente dessa pessoa, você está em alta. Você sempre aparece com cartas de fogo na mente dessa pessoa. E essa pessoa, ela parece ser muito introspectiva ou introspectivo, tá? Porque apareceu a pessoa como uma alta sacerdotisa, mas não é porque essa pessoa é introspectiva que essa pessoa também não seja uma pessoa solta. Porque mostra aqui a pessoa caladinha, quietinha ou quietinho, mas mostra que essa pessoa pode se tornar, sim, um cavaleiro de paus, que pode ir em direção a você, que inclusive, realmente, essa pessoa pensa sobre essa questão de ir em direção a você. Está muito ativo na mente dessa pessoa de, sim, querer ir em direção a você. Olha aqui. 2 cavaleiros, um cavaleiro de fogo e um cavaleiro de quê? Do elemento ar, mente. Tá vendo? 2 cavaleiros indo em ataque. Tá vendo? O cavaleiro de fogo e o cavaleiro de espadas. Então, sim, existe uma movimentação em sua direção dessa pessoa, tá? Em querer algo que você tenha. Exatamente. Existe, essa pessoa está numa movimentação, tá? Dentro da mente e dentro do próprio desejo carnal de querer fazer o quê? De querer fazer uma movimentação em sua direção. Essa movimentação pode ser rápida, quase que rápida. Por que, Fábio? Porque você está falando quase que rápida. Por quê? Mostra 2 cavaleiros bem rápidos, tá? Um cavaleiro de espada e um cavaleiro de fogo. E agora nós vemos um cavaleiro de pentáculos. Tá vendo aqui, olha? Aqui, ó. Temos 3 cavaleiros. Olha aqui. Temos 3 cavaleiros na atitude dessa pessoa. Tá vendo? Inclusive, esse terceiro cavaleiro mostra-se observador e parado, que é o quê? Olha que interessante. E aqui, olha onde você está. Você saiu como rainha de paus. Tá vendo a movimentação da pessoa aqui? Te observando e tentando, sim, na mente e na criatividade mental. E essa criatividade mental significa: eu estou me preparando para lá visitar ele ou visitar ela. Aqui na rainha
na rainha de paus. Lembrando que essa pessoa está vendo você realmente está uma pessoa mais atraente. Por isso que você saiu como rainha de paus. E aqui é a ação dessa pessoa em querer o quê? Planejando como poder, no caso, ter um encontro com você de alguma forma. E aqui, olha, e esse encontro pode rolar, sim, e rolar uma situação ainda mais carnal, tá? Ainda mais carnal no Seis de Pentáculos com a Rainha de Paus, tá? Pode ser uma questão muito de pele, pode ser uma questão também de trocas financeiras, mas mostra sim uma situação de que tipo, de repente você vai sair com essa pessoa e essa pessoa espera que você proporcione algo, mas sim, essa pessoa é uma pessoa que tem uma instabilidade mental, tá? Bem acentuada, vamos dizer assim. Essa pessoa, ao mesmo tempo que ela pode dizer que te ama, essa pessoa pode dizer que te odeia ao mesmo tempo. E essa pessoa é um turbilhão de coisas. Então, cabe a você a interpretar como essa pessoa se chegar próxima de você, respirar, contar até 10 praticamente, e saber, porque essa pessoa, sim, pode querer ter algum tipo de relação carnal com você por motivo de você ter se tornado a energia da rainha de paus, que a rainha de paus é a rainha mais atraente, né, do elemento do oráculo do tarô. E nisso, então, faz com que a pessoa se torne o quê? Mais atraente aos olhos da pessoa que você está mentalizando. Então, nisso, claro, você vai saber se você realmente te interessa você abrir para essa pessoa ou deixar como está, ou simplesmente quando essa pessoa chegar até você com 1001 intenções, você agir de uma forma diferente ou a que mais achar conveniente para você naquele exato momento. Por isso mesmo que o livre-arbítrio, eu sempre alerto a todos vocês, que o livre-arbítrio é algo muito importante dentro como uma ferramenta energética espiritual para o quê? Te dar o resultado esperado dentro do mapa astral aqui do Imperador Tarô, que a espiritualidade e as energias trazem para poder orientar você e para que você possa escolher a melhor opção. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.